Bom dia, povo bonito da Igreja Batista Vértice. Eu gosto de cumprimentar a Alicerce assim. Bom dia, povo bonito da Alicerce. Então, quero cumprimentar vocês da mesma maneira. Vocês são, de fato, um povo lindo, um povo que tem abençoado muito a nossa cidade. E eu louvo a Deus por esse ministério, por essa igreja que tem sido tão profícua na sua caminhada ministerial, no cumprimento do seu chamado, da sua missão. Saibam que vocês já são referência para muitas igrejas, e especialmente para uma dessas igrejas que é a Igreja Batista Alicerce. Nós amamos vocês e temos nos inspirado em vocês. Nós também entendemos que Deus nos chamou para constituir uma igreja focada em formação espiritual. E nesse assunto de formação espiritual, vocês estão bem à frente de nós. O pastor Pedro tem sido um amigo, como sempre, mas também uma fonte de inspiração e de orientação até sobre esse assunto, para que nós caminhemos lá na mesma direção. Eu digo que lá na igreja, a fase em que nós estamos, de consolidação de uma igreja focada em formação espiritual, uma igreja discipuladora, é na fase de ainda conseguir firmar a cabeça em pé, assim, igual no desenvolvimento do neném. Então a gente não está nem engateando ainda, a gente ainda está levantando a cabeça e tentando equilibrar a cabeça de pé, assim, para enxergar bem o que Deus tem para nós e para o que Deus tem nos chamado. Mas nós repetimos já praticamente todas as nossas celebrações que a nossa missão é formar vidas em Jesus. Deus nos chamou para isso, formar vidas em Jesus. Então é uma honra estar aqui com vocês. Eu sei que o pastor Pedro já falou isso, e só para vocês saberem que eu também estou por dentro disso, vocês estão nesse trimestre praticando o caminho, fazendo essa trilha de estar com Jesus, tornar-se parecido com Jesus, tornar-se como Jesus e fazer o que Jesus fez. E eu estou tendo o grande desafio de pregar a última mensagem dessa série de março, fazer o que Jesus fez. Nessa fase em que vocês estão, da trilha, do caminho, fazer o que Jesus fez, nós temos lá na nossa igreja também um paralelo. Lá, a nossa didática de formação espiritual, a gente chama de jornada da vida. A didática de Jesus para formar seus discípulos. E lá a jornada da vida tem 4 fases: conhecer, render, compartilhar e manifestar. E essa última estação, manifestar, tem uma relação direta com fazer o que Jesus fez. Nós entendemos lá que manifestar é continuar aquilo que Jesus inaugurou. A igreja essencialmente foi chamada para isso, para continuar o ministério de Jesus, manifestando a proximidade do reino de Deus, continuar repetindo o que Jesus pregou, segundo Marcos capítulo 1, verso 17, o reino de Deus está próximo, e também chamou seus discípulos a repetirem esta pregação. Vão pelos vales, pelas cidades e digam: o reino de Deus está próximo. Nós fomos chamados para continuar, para manifestar aquilo que Jesus inaugurou. E hoje nós vamos trazer luz especificamente sobre um tema extremamente importante na vida da igreja ao longo da história, até hoje, que é batizar. A missão da igreja de batizar os novos discípulos de Jesus. Falando estritamente sobre isso, sobre batismo, Jesus não batizou. Se você não sabia disso, está sabendo agora. Pelo menos é o que, de maneira esboçada, a gente entende através do Evangelho de João. Lá em João capítulo 4, versos 1 e 2, está registrado assim: antes de João narrar o encontro de Jesus com a mulher samaritana, ele diz: quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, aí ele vai continuar a história ali, mas entre essa parte e o início da história, da narrativa, ele faz um comentário. Embora
não fosse Jesus quem batizasse, mas seus discípulos. Então, literalmente, estritamente, Jesus não batizou pessoas, mas ao mesmo tempo que ele não batizou, ele comissionou seus discípulos a fazerem isso, entendendo que fazendo isso, eles estariam continuando o ministério de Jesus. Apesar de Jesus o próprio não ter batizado pessoas, ele ordenou seus discípulos que o fizessem. Envia seus discípulos em seu próprio nome, dizendo: batizem e façam isso como um segmento da minha autoridade. Quando nós abrimos Mateus capítulo 28, vai aparecer para você os versos 19 e 20, mas o verso 18, Jesus abre essa ordenança, esse texto que nós conhecidamente chamamos de grande comissão. Jesus diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, quer dizer, a partir disso, a partir da autoridade que está sobre mim, eu os ordeno. E aí ele diz: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Batizar é, de fato, fazer o que Jesus fez, continuar o ministério de Jesus, de trazer pessoas para uma importante compreensão do que é ser um seguidor de Jesus. O batismo é um símbolo, e como símbolo ele carrega uma mensagem. E hoje eu quero trazer você para a reflexão sobre que mensagem é essa que o batismo carrega para todos aqueles que são batizados, para aqueles que já foram batizados e agora cumprem a missão de batizar os novos discípulos de Jesus. Bom, tem uma música que tem uma relação forte com o que eu quero compartilhar com você esta manhã. É uma música recente, relativamente recente, talvez alguns não conheçam. Mas essa música diz no seu refrão, eu acabei de esquecer a música. Isso, obrigado, Dinato. Não sabia que você era um cantor. Ele percebeu no meu olhar que eu ia chamá-lo. Ele fez assim, um olhar de pânico. Mas a música diz assim: tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Dá para cantar junto? Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Para a igreja primitiva, o batismo começou a ser praticado, foi se apresentando e se consolidando como esse cumprimento da ordenança deixada por Jesus, para que esse símbolo representasse um selo de identidade daqueles que criam e que desejavam pertencer a essa comunidade do caminho. Foi assim que a igreja foi primeiramente chamada, aqueles que são do caminho. E o batismo foi sendo vivido, experimentado, ministrado pela comunidade do caminho para representar este pertencimento a uma comunidade de fé que estava se consolidando e se apresentando para o mundo como a manifestação do reino de Deus
na terra. As pessoas eram chamadas ao batismo para selar a decisão de tornarem-se discípulos de Jesus. E aí, essa doutrina a respeito do batismo foi se formando. Na verdade, essa doutrina já vinha se formando antes mesmo de Jesus ser batizado e de ordenar seus discípulos que fossem batizados. Se você abrir a Bíblia em Mateus capítulo 3, verso 2, primeiramente, a declaração de João Batista, né, que foi conhecido assim porque batizava. E o batismo de João Batista resumia-se a essa declaração que ele fazia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E aí, se você der um salto, cair no verso 6, diz assim: quando confessavam os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Já nesses 2 versos apenas, dá para entendermos um pouco do que é batizar. Ali em João Batista já estava se formando as primeiras afirmações que iriam estruturar o entendimento da igreja a respeito dessa ordenança que é ir por todo mundo e batizar. João Batista dizia: vocês precisam se arrepender. Vocês precisam olhar para a vida que vocês viveram até aqui e dizer: eu preciso caminhar em outra direção. Eu preciso converter a minha vida em algo que ela não foi até aqui. Eu preciso olhar para o que eu experimentei até aqui e dizer: eu tenho coisas para deixar. Eu tenho uma vida para abandonar. E aí, então, uma nova vida para conhecer e experimentar. O apóstolo Paulo vai aprofundando essa doutrina. Você vai acompanhar esses textos aí nas telas, porque a gente vai falar rápido, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Até encorajo que faça isso. Romanos capítulo 6, versos 3 e 4, o apóstolo Paulo diz assim: ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua... O que está dizendo aí? Morte. Olha que afirmação forte que o apóstolo Paulo faz a respeito do ato de batizar-se. O ato de batizar-se é identificar-se com Cristo. E especificamente, o primeiro movimento do batismo, que é submergir as águas, significa identificar-me com a morte. Portanto, diz o apóstolo Paulo, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também vivamos o quê? Uma nova vida, uma vida nova. Colossenses capítulo 2, versos 11 e 12. Por ele, vocês também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo. Que é o quê? Despojar, deixar, abandonar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram o quê? Mais uma vez? Sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O último texto, Gálatas, capítulo 3, versos 26 e 27. O apóstolo Paulo diz assim: todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, vestiram-se de Cristo. Olha que expressão interessante que o apóstolo Paulo usa para batismo. Aqueles que foram batizados vestiram-se de Cristo. Quando eu era pastor de adolescentes, eu explicava para os adolescentes assim: o céu é uma festa à fantasia. A diferença dessa festa para outras festas à fantasia
é que nessa festa a fantasia é uma só. Todo mundo tem que ir com a mesma fantasia. Você vai chegar no céu, São Pedro vai estar lá na porta, pelo menos é o que dizem. Ele vai estar lá na porta e vai olhar para você. Se ele vê você, você não entra na festa. Porque a regra da festa é estar vestido de uma outra coisa. Mas se ele olhar e ver Cristo, você entra na festa. É mais ou menos o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Quando você passa pelo batismo, não é mais sobre você, é sobre Cristo. Quando você passa pelo batismo, significa que você fez uma escolha de fazer coro com o apóstolo Paulo, quando ele diz lá em Gálatas capítulo 2, verso 20, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Quantos querem entrar nessa festa fantasia aí, gente? Então, o que significa batizar? O que significa ser batizado? Essencialmente, o batismo é essa escolha de uma nova vida por quem é batizado. E é o acolhimento na nova vida que todos escolhemos viver pela comunidade que o batiza. O momento do batismo é esse momento em que a comunidade e o indivíduo se identificam com um só, Jesus Cristo. Nós o acolhemos no amor de Jesus, porque através do batismo, todos nós estamos declarando: a antiga vida nós deixamos, e a nova vida é Cristo. Arrependimento, sepultamento, vestir-se de Cristo, são todas expressões que significam deixar para trás uma vida sem Cristo, para abraçar radicalmente uma vida com Ele. O autor pouco conhecido de vocês, que eu vou citar para que vocês passem a buscar mais e ler, né? John Mark Comer, diz assim: seguir Jesus exigirá que você deixe algo para trás. Seguir Jesus sempre exige que você deixe algo para trás. Para Pedro, foi seu negócio de pesca. O que será para você? O batismo, ele é um símbolo de uma decisão. Mas uma decisão que no coração de todo discípulo, ela não é feita uma única vez. Ela precisa ser feita diariamente. Às vezes até mais do que isso. Como eu disse lá no Alicerce, focados também em formação espiritual, a segunda estação da jornada da vida é render. E essa estação também tem uma relação muito forte com o conceito que vocês vivem aqui. A gente explica que render é reorganizar a vida em função de Jesus. Batizar-se tem uma relação íntima com isso. É você dizer: agora minha vida vai passar a ser outra. É você poder dizer, como o apóstolo Paulo disse: o que antes para mim era lucro, agora eu considero como perda. O que antes para mim era de grande valor, agora é esterco. Ele usa essa expressão forte, é meio nojenta. Mas ele diz: o que antes para mim tinha valor, agora não serve para nada. O que eu quero fazer da minha vida? Conhecer a Cristo e ser encontrado nele. Esse compromisso, esse desejo precisa ser afirmado por aquele que passa pelo batismo, mas vivido e reafirmado todos os dias por aqueles que agora cumprem a missão de batizar em nome de Jesus. É um chamamento para o que se submete e é um chamamento para a igreja que cumpre esta missão.
de fazer o que Jesus fez, de cumprir o que Jesus ordenou. Batizar é uma declaração comum de dizer: não importa mais a vida que eu vivi sem Cristo. O que me importa agora é entregar tudo o que eu tenho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro. Tudo é dele. É difícil? Sempre gosto de dizer, o evangelho é simples, mas é desafiador demais. Porque na simplicidade das afirmações há também uma radicalidade. Não tem meio termo. Jesus não pede para você deixar só uma parte. Jesus não fala, se você estiver disposto a deixar essa e essa área da sua vida e passar a viver todas essas áreas comprometidas comigo, as outras, vive aí do jeito que você quiser. Não é assim. Mas é importante você entender que eu não estou compartilhando, e sei que o pastor Pedro também não compartilha disso, compartilhando que a salvação, tornar-se um discípulo de Jesus, é exigido de você um merecimento para isso. Não é merecimento. É a causa natural de quem escolheu. Você escolheu ser um discípulo, tem implicações nisso. Porque se você não estiver comprometido com as implicações, na verdade você não quer ser um discípulo, você quer ser outra coisa. Mas essa outra coisa não está sendo oferecida. O que Jesus está oferecendo é: siga-me. Torne-se um discípulo. Caminhe sobre as pegadas que eu vou deixar. É isso o chamado de Jesus para nós. E hoje eu quero falar com você sobre um batismo que nunca aconteceu. Porque ele não entendeu. Ou entendeu, mas não se dispôs a viver o que Jesus lhe propôs. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Esse texto não vai estar nas telas. Você precisa abrir na sua Bíblia. Eu tenho, de vez em quando, feito isso lá na Alicerce também. Eu tiro o texto da tela e falo: abre a Bíblia. Para você olhar para a palavra de Deus. E aí eu vou abrir um parênteses aqui para dizer: nós precisamos resgatar uma igreja que entende que a revelação é a palavra de Deus. E que os pastores são servos dessa palavra. A minha palavra não é revelacional. A minha palavra é um empenho meu, pessoal, que é espiritual, que é devocional, que é corporal também. Porque eu tenho que sentar, estudar, pensar, perguntar, buscar outros que falaram antes de mim, para trazer luz àquilo que Deus já te deu, aquilo que já está nas suas mãos, ok? Então abra a Bíblia, leia, confronte aquilo que você ouve com aquilo que de fato foi revelado, para que você cresça no conhecimento verdadeiro do Deus que se revelou através das Escrituras, amém? Fecha parênteses. Diz assim o texto, Mateus capítulo 19, versos 16 a 26. Um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou. Jesus respondeu: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, e ame ao seu próximo como a você mesmo. O jovem lhe disse: a tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo
que é difícil a um rico entrar no reino dos céus. E digo ainda que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Uma curiosidade sobre esse texto. Sabe o que significa essa expressão, o camelo passar pelo fundo de uma agulha? O camelo passar pelo fundo de uma agulha. É isso que significa. Tem muitos teólogos que fazem malabarismos e contorcionismos para dizer que não é bem isso, porque é meio absurdo essa imagem da agulha, do camelo e tal. Mas a ideia de Jesus foi ser absurdo mesmo. É trazer essa percepção de que o amor ao dinheiro é algo forte o bastante para impedir alguém de entrar no reino dos céus. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram perplexos e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Há um mistério sobre a relação soberana de Deus com a responsabilidade humana. Esse mistério da harmonia entre o uso da liberdade de escolher debaixo da soberana e infalível vontade de Deus é um mistério para todos nós. Você pode ler a Bíblia de trás para frente 5, 6, 7 vezes só procurando isso, que você vai ter dificuldade. Você não vai compreender como isso se harmoniza. Calvino tentou explicar de um jeito, Armínio, antes dele, tentou explicar de outro jeito. E até hoje, tem os do time Calvino, tem os do time Armínio, que ficam se degladiando para tentar responder uma coisa que a filosofia humana, a capacidade de pensar do homem nunca vai resolver. Como é que se dá isso? Um Deus soberano cuja vontade não se frustra e a responsabilidade que nós temos em escolhermos o tipo de vida que nós vamos viver, a quem nós vamos ser fiéis, a quem nós vamos nos submeter. É um mistério, mas a gente precisa andar com a responsabilidade de quem se compromete, ao mesmo tempo com a submissão de quem sabe que é Deus quem faz. O grande pregador Charles Spurgeon dizia isso. Dizia aos seus alunos: quando vocês forem pregar, preparem-se como se tudo dependesse de vocês. Mas ao subir para pregar, saibam que tudo depende de Deus. Essa é a caminhada do cristão. A gente é responsável com a vida, mas ao mesmo tempo a gente sabe que essa vida é fruto de graça. É um presente que Deus nos deu. Quando nós lemos esse texto, vemos o encontro de Jesus com esse jovem rico. Talvez no nosso imaginário, a forma que nós construímos essa cena, a gente talvez olhe para Jesus como se tivesse sido surpreendido pela chegada do jovem, com a sua entrada triunfal, fazendo a pergunta das perguntas, a pergunta dos religiosos. Não foi a primeira vez que Jesus foi questionado sobre isso. Não foi a única vez que Jesus foi questionado sobre como ter a vida eterna. Esse jovem rico entra como alguém de destaque, como alguém que está acostumado a audiências especiais para ele. Naquele tempo do primeiro século, ser rico era raro. A massiva maioria das pessoas era pobre, escravos. Os ricos eram pouquíssimos. E encontrar dentre os ricos aqueles que enriqueceram ainda na sua juventude, mais raro ainda. Estamos diante de um homem cuja vida era uma vida rara, provavelmente uma vida percebida em detalhes pela sua comunidade. Uma vida em que ele estava acostumado a sentir-se em destaque, a sentir o olhar sobre ele de ora admiração, ora inveja.
mas esse olhar que o colocava sempre em evidência. E é assim que este homem chega para falar com Jesus. O Jesus que era rodeado por multidões de pessoas se empurrando, tentando alcançar, tentando enxergar o Galileu de alguma forma. Entra um jovem rico no meio disso e ganha uma audiência específica com Jesus. Como ele chegou a isso, nós não sabemos. A Bíblia não conta. Mas é fato que ele chegou diante de Jesus e teve a sua audiência especial como ele estava acostumado a ter. E provavelmente ele chega com o seu coração cheio de convicções. Jesus exercia seu ministério curando, certo ou errado? Curando. Jesus exercia seu ministério trazendo consolo aos que sofriam, correto? Jesus trazia seu ministério ministrando libertação àqueles que estavam cativos, certo? Mas este homem chega diante de Jesus, talvez pensando, eu não preciso de consolo porque a verdade é que eu já estou cercado de servos e servas que fazem tudo o que eu quero, me afagam, me servem. Talvez ele pensasse, eu não preciso de esperança porque eu tenho tudo o que eu quero. O que eu quero, eu compro, eu conquisto. Eu estou acostumado a fazer isso. Talvez ele pensasse também, eu não preciso nem mesmo de cura, porque eu não sou doente. E quando eu já fiquei doente, eu tive condições para contratar os melhores tratamentos, os melhores médicos ao meu redor. Mas, mesmo tendo tudo isso, esse jovem rico vai até Jesus com uma questão. O que ele queria? Parece que dentro dele ainda insistia em incomodar, uma sensação de que havia algo que ele queria ter e ainda não tinha. Todos os servos, servas, bens, conforto, influência, importância, recursos, propriedades não conseguiam fechar a conta. Calar aquele incômodozinho dentro dele, interior, que dizia, eu ainda não tenho tudo. Jesus o recebe então, o ouve com atenção. No que ele resume a sua inquietação ao encontrar-se com Jesus? O que posso fazer de bom para o quê? Para ter a vida eterna. Nós costumamos ler isso, e aqueles que tentam redimir o jovem rico pensam, olha só, ele queria a vida eterna, olha que coisa linda. Mas a ênfase nesse texto é mais sobre o ter do que sobre a vida eterna. O que ele queria? Ele queria ter, porque essa era a vida dele. Eu tenho, eu conquisto, eu compro, eu me aproprio. Quando ele vê Jesus, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que consola, andando pelas vilas, ele pensa, talvez esse mestre me dê a receita que eu preciso para ter mais uma coisa na minha vida. Uma coisa importante, mas eu quero ter. Quando esse jovem diz, eu quero a vida eterna, eu quero ter a vida eterna, ele não está pensando no céu. A mentalidade judaica predominante não era a respeito do fim das coisas. Mas naquele momento a mentalidade de ter o reino dos céus, ter a vida eterna, que são sinônimos bíblicos, era de manifestar ali, diante das pessoas, eu sou alguém que tem o reino de Deus. Ele queria isso. Ele queria passar a ser visto não só como um homem rico, de propriedades, de relevância, mas ele queria passar a ser visto pelas pessoas. Ali vai um homem que tem a vida eterna. Tudo o que ele havia conquistado, alcançado, obtido, construído, ele achava que tinha sido por ser bom, por ter feito coisas boas. Talvez até por ser melhor do que a maioria. Afinal, os outros bons, semelhantes a ele, não chegaram onde ele chegou. E é daí que o diálogo parte. Desse ponto.
com a maestria de um sábio, com a bondade de um Deus gracioso. Jesus conduz esse jovem ao ápice. Olhe para o texto. Ele pergunta: como eu posso ter a vida eterna? E aí Jesus diz assim para ele: você precisa obedecer os mandamentos. Você acha que Jesus não conhecia aquele coração? Não sabia o que estava ali reinando por detrás daquela questão? Jesus conhecia exatamente. O autor N.T. Wright, sobre esse texto, ele diz que parece que Jesus escolheu propositalmente os mandamentos que envolvem o outro. Olha a lista de mandamentos que ele cita. Todos os mandamentos que envolvem a relação com o outro. Provavelmente porque sabia que o que reinava no coração deste homem era egoísmo. Era esse egoísmo, esse pensar somente em si. E aí Jesus conduz esse coração ao ápice. Ele vai dizendo: você precisa obedecer isso, obedecer isso, obedecer isso. E à medida que Jesus ia dando a lista de ordenanças da lei, dos mandamentos, o coração desse homem ia se estufando, até que depois do honra teu pai e tua mãe, ele para tudo e diz: eu faço isso. E eu faço isso há muito tempo. Nesse momento o jovem está: é isso. Eu vou ter o que eu quero. Mas aí veio o momento da queda, da decepção. O momento em que o castelo se transforma em ruína, as crenças em si mesmo não valem mais nada, o poder não pode, os bens, recursos e propriedades em um instante deixam de ser segurança e certificação de alegria e sucesso. Jesus diz assim: somente uma coisa lhe falta. Uma coisa. Para você falta somente uma coisa. E em outras palavras, o que Jesus diz, e que nós precisamos ouvir também, é: abrace a nova vida, mas abrace de mãos vazias. Jesus está dizendo a esse jovem: para você entrar nessa nova vida, filho, abandone a que você viveu até aqui. Porque tudo que você construiu, tudo que você é, não importa no reino de Deus. A palavra de Deus diz que o chão do céu é feito de quê? De ouro. Talvez você imagine isso literalmente. Caramba, vou fazer minha corrida matinal no ouro. Mas sabe, eu entendo, e eu ouvi um pastor uma vez falar isso, não é ideia minha. O pastor Paulo Mazzoni diz o seguinte: sabe por que no céu a rua é feita de ouro? Porque o que Deus quer mostrar para nós é que o que para nós aqui é valioso, no céu é o chão. O que para nós aqui é raro e enriquecedor, no céu é o lugar que a gente vai pisar. Os valores do céu são outros. Os tesouros do céu são outros. As virtudes do céu são outras. E Jesus disse isso também para Nicodemos, lá no capítulo 3 de João. Nicodemos chega e diz assim: olha, as coisas que o Senhor fala fazem todo sentido. E se fazem sentido, o que o Senhor fala tem que vir da parte de Deus. E aí Jesus faz algo parecido com o que fez com esse jovem. Ele desconstrói os castelos. Esse jovem construiu castelos no materialismo. Nicodemos construiu os castelos no intelectualismo e na religiosidade. Mas são castelos que Jesus quer que nós abandonemos. E ele diz para Nicodemos: Nicodemos, vou te dar um papo estranho agora. Os filhos de Deus são como o vento. E o que você precisa, Nicodemos,
não é entender que você precisa, Nicodemos, é nascer. Você precisa abandonar. Você precisa entrar no reino de mãos vazias. Você precisa aceitar essa nova vida de mãos vazias. Então ouça nessa manhã isso. Não há nada que você abra mão por amor a Jesus que seja importante demais. Não há nada que você deixe para trás para segui-lo que seja caro demais. Nada que você abandone para ser encontrado nele é doloroso demais. Aqueles que se batizam, se batizaram. Aqueles que cumprem a ordenança de batizar devem declarar continuamente: minha alegria não é mais as coisas que sou capaz de conquistar. A minha alegria hoje está nas coisas que sou capaz de deixar, por amor àquele que deu tudo por mim, que derramou seu sangue por mim, que deu sua vida por mim. Estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O batismo que nos lança para a nova vida que Jesus tem para nós é o batismo que deixamos que lave e leve a vida que vivemos sem Cristo. Tudo o que eu tenho é teu. Tudo o que eu sou é teu. Minha casa, meu dinheiro, meu destino, meus sonhos, meu futuro, minhas expectativas, tudo é teu. Isso é batizar-se. E é isso que a igreja foi chamada para pregar quando batiza. Deixe tudo para trás e entre na nova vida que Deus tem para você, de mãos vazias. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque a Tua palavra nos mói, nos confronta, nos amassa, Senhor. Nos espreme, para que a gente seja formado, para que Cristo seja formado em nós, Senhor. Obrigado porque o Senhor faz isso com amor, com graça, mas também com firmeza. Obrigado porque o Senhor não muda. Obrigado porque o Senhor não se rendeu àquele jovem. É triste, Senhor, ver um jovem que podia ter se tornado discípulo, podia ter sido batizado e mudado o mundo com a pregação do Evangelho que mudou a sua vida. Ele não viveu isso, Senhor. Mas apesar dessa tristeza, Pai, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor não negocia o teu reino. O teu reino é a pérola preciosa. O teu reino é o tesouro escondido. Nós vendemos tudo, nós deixamos tudo, Senhor, para ter o teu reino. Nos faz, Deus, declarar isso, não somente em um momento, em um símbolo, mas que esse símbolo esteja sobre nós, que estas águas do batismo nos encharquem todos os dias da nossa vida. Que todos os dias estejamos submersos
e emergindo, submersos e emergindo, matando o velho homem que insiste em permanecer e vivendo a nova vida que insiste em vicejar. Faz isso em nós, Senhor. Faz isso através de nós, como tua igreja, teus discípulos, teus seguidores. Queremos fazer o que o Senhor fez, em nome de Jesus. Amém. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, aqui da Igreja Batista Vértice. Eu sou o pastor Pedro Felizola e eu quero te fazer um convite muito especial. Se você tem acompanhado as nossas mensagens, os conteúdos produzidos pela nossa igreja, as palavras de domingo, e isso de alguma maneira tem abençoado a sua vida e a sua família, eu quero te convidar a considerar a possibilidade de orar e contribuir com a campanha Nossa Nova Casa. A nossa igreja está de mudança. Eu estou aqui no futuro novo espaço onde nós funcionaremos como igreja, aqui no coração de Brasília, e nós cremos que a partir deste lugar nós poderemos servir muito melhor a nossa cidade, mas também você que nos acompanha à distância, seja lá onde você estiver, no Brasil ou no mundo. Então, primeiro, muito obrigado por nos acompanhar. Se você puder considerar a possibilidade de contribuir com essa campanha, com esse grande desafio que nós temos, não só da locação, mas da reforma desse espaço, eu quero te convidar para acessar o QR Code que vai aparecer aí na sua tela agora, ou diretamente o nosso site, igrejavertice.com/contribuir. Lá você pode adquirir uma cota para ser alguém que contribui regularmente com essa campanha, que vai durar 2 anos, ou você pode fazer uma oferta avulsa. De toda maneira, essa ajuda será muito bem-vinda e eu oro para que o Senhor te abençoe, para que as nossas palavras, mensagens continuem fazendo diferença na sua vida e também na sua comunidade local. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe.